Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, meu querido. Nessa tarde maravilhosa, essa tarde em que o Senhor está nos guardando a nossa casa, a nossa família, que Deus te abençoe. Você que está aí sentado no sofá de casa, você que está com o telefone na sua mão, ou reunido em volta de uma televisão, ou na frente de um computador, eu tenho certeza que Deus tem hoje uma palavra para você. Deus tem hoje algo a comunicar para o seu coração. Nós estamos aí com quase 2.000 pessoas nesse momento online. Mas antes de até começar, eu quero convidar você para que você nesse momento mande um link para alguém, mande um convite para alguém, para que essa pessoa possa acompanhar também o nosso culto. Hoje, antes de começar, eu queria te incentivar a você cuidar de você mesmo, a cuidar da sua família, a nesse momento ficar em casa, nesse momento você sair o menos possível. Eu sei o quanto pode ser entediante, o quanto pode ser brutal para você, mas é o melhor não apenas para nós, como para toda a cidade. E nós cremos que muito rápido o Senhor nosso Deus vai nos fazer sair desse tempo para um tempo de paz, de graça, um tempo de vida. Queridos, hoje eu gostaria de falar justamente sobre isso. Como diminuir um tempo mau. Como diminuir um tempo de pestilência. O texto aqui é sobre isso. Como diminuir um tempo de luta. Como abreviar o tempo de dor. E eu quero convidar você a abrir comigo em 2 Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, no capítulo 24. Enquanto você está abrindo, eu quero te lembrar que nós da Comunidade das Nações estamos agora pelo meio digital, tentando chegar cada vez mais perto de você. Durante essa próxima semana, todo o tempo da quarentena, nós estamos online continuamente. A partir das 9 da manhã, de 2 em 2 horas, tem uma live com um pastor diferente da Comunidade das Nações, de 2 em 2 horas. E você vai poder acompanhar, você vai poder ser abençoado, a ser inspirado, a ser visitado por Deus. Ok, 2 Samuel, capítulo 24. Como abreviar o tempo mau? O texto diz assim: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera a Israel e a Judá. Davi teve um desejo de fazer um recenseamento, descobrir o número de habitantes que havia em Judá. Verso 2: disse, pois, o rei a Joabe, o seu capitão do exército, o qual tinha consigo: agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Beceba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Eu quero saber o quão grande eu sou. Essa é de fato o que Davi queria fazer. No verso 3, então Joabe, seu capitão, disse ao rei: ora, multiplique o Senhor, o teu Deus, a este povo 100 vezes, tanto quanto é agora, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que o rei deseja fazer esse negócio? Joabe aconselha a não fazer isso. Verso 10. Depois de Davi insistir e fazer, mesmo assim, o recenseamento, depois dele querer saber o quanto eu sou grande, a Bíblia diz, verso 10, e pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço que perdoas a minha iniquidade, porque tenho procedido loucamente. No verso 13, pois foi Gade era um profeta, a Davi, e fez-lo saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome venha sobre a sua terra? 3 meses você fuja dos seus inimigos e eles te persigam, ou 3 dias que haja peste na sua terra,
delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: eu estou em grande angústia, porém prefiro cair na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos do homem não caia eu. Então enviou o Senhor peste a Israel, desde a manhã ao tempo determinado, desde Dan até Berseba, e morreram 70.000 homens do povo. E vendo Davi o anjo que queria ferir o povo, falou o Senhor dizendo: eis que sou eu que pequei, eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas o que fizeram? Seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então, verso 22, então disse Araúna a Davi: toma, eu ofereço ao rei o Senhor o que bem parecer aos seus olhos, e eis que há bois para holocausto, trilhos e aparelhos e com a lenha. Verso 24, porém Davi disse a Araúna: não, mas por preço justo te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira dos bois por 50 siclos de prata. Verso 25, edificou ali Davi um altar e ofereceu holocausto, ofertas pacíficas. Assim o Senhor aplacou a ira contra a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Queridos, esse texto mostra um mal que sobreveio a Israel por causa do orgulho de Davi, da sua soberba, por causa da maneira como ele queria saber o seu tamanho, a maneira como ele queria saber a sua estatura de rei. Ele queria saber o número das pessoas que estavam sujeitas a ele. A soberba precede a ira. O orgulho de Davi trouxe o mal. E eu quero dizer para você que foi o orgulho da humanidade que trouxe esse mal sobre ela. Porque a humanidade tem caminhado em orgulho, em prepotência. Entenda, o orgulho é a causa de toda a dor humana. Lavoisier, no século passado, ele disse que a ciência enxugaria todas as lágrimas da humanidade até o final do século. No entanto, a humanidade continua chorando. Existem lágrimas nos hospitais, e lágrimas nas casas, e lágrimas por todos os lados, porque a arrogância da humanidade, da sua ciência, não pode responder a tudo. Às vezes é o orgulho que atrai sobre nós o mal. O orgulho da associação. Você olha para o mundo hoje, e o mundo foi caminhando para se associar países. Isso não é a resposta. É aquela coisa da Torre de Babel. Vinde, juntemos e façamos uma torre para que não sejamos mais espalhados pelo mundo. Essa coisa que se levanta contra Deus, achando que se nós nos unirmos debaixo de uma bandeira que chama ONU, se a gente estiver numa comunidade comum europeia, se a gente estiver no Mercosul, ou na OPEP, ou na Liga Árabe, ou seja, aonde for, que o nosso ajuntamento vai nos fazer fortes e vai nos fazer imune a todo o mal, mas a arrogância do homem foi visitada outra vez. Assim como Deus confundiu a Babel, Deus confunde a humanidade nesse momento. Porque é orgulho. Às vezes a gente tem orgulho das nossas associações. A gente pensa que conhece as pessoas certas, que está ligado às pessoas certas, por isso nenhum mal, nenhum problema nos afetará. Às vezes o orgulho é a riqueza. Nós olhamos hoje para o mundo, nós olhamos hoje para os países desenvolvidos, com as suas riquezas, com o seu dinheiro. Hoje nós olhamos para casa, para as favelas, dos lugares mais pobres, existem pessoas que estão dentro de casa, mas também nas casas mais ricas, dos mais bilionários, eles estão confinados também ao seu quarto, à sua casa. Porque
A arrogância do homem na sua riqueza não foi capaz de mudar esse mal. É o orgulho. É o orgulho. O orgulho de Davi, que não sabe ouvir. A Bíblia diz que Joabe, o capitão da guerra, o homem que estava vencendo as guerras para ele, foi e disse: Davi, por que você vai fazer isso? Você vai pecar contra o Senhor. Não faça tal coisa, rei. Mas ele não quis ouvir. Ele não quis ouvir o conselho, ele não quis ouvir a palavra. E olha, irmãos, a humanidade não tem querido ouvir a igreja. Profetas que se erguem, homens que se levantam, estádios que se enchem e que dizem: volte ao Senhor seu Deus, volte ao Senhor, que Ele vai vos abençoar. Às vezes é a nossa arrogância de não ouvir quem Deus colocou na nossa vida. Quantos homens dão passos errados porque não ouvem as suas esposas e vice-versa. Quantos filhos vão ter que sofrer na vida por não honrarem aí o conselho dos seus pais. Irmãos, a igreja é esse levedo que levanta toda a massa. A igreja é esse influenciador. Entenda, querido, o mundo ainda não apodreceu porque existe um sal chamado Igreja do Senhor Jesus. Mas o orgulho de Davi não quis ouvir a Joabe. Hoje eu estou aqui para dizer: abra o seu coração para ouvir aquilo que Deus tem para te dizer nesse tempo. Deus está querendo te dizer algo. Deus está querendo mudar algo. Deus está querendo redirecionar a sua vida, as suas prioridades. Deus está querendo de novo te colocar no trilho daquilo que Ele disse que ia fazer. Às vezes o que traz essa pestilência foi o orgulho, foi a obstinação de Davi. O que é obstinação? Obstinação é insistência em errar, mesmo quando a lógica divina é contrária. Obstinação é essa estupidez fazendo apologia das nossas falhas. O mundo está obstinado, é uma guerra contra a família, é uma insistência na imoralidade, é uma insistência no aborto, é uma insistência em guerrear contra os princípios de Deus. Às vezes nós temos essa obstinação em errar, nós sabemos que não é certo, sabemos que não é o caminho de Deus para nós, sabemos que Deus não está nos chamando para alguma coisa, mas insistimos. Nós fechamos os nossos ouvidos para o que Deus tem para dizer. Parece que quando nós queremos algo, ninguém pode dizer nada, ninguém nos impede. Pois é, às vezes Deus coloca um freio. Deus está chamando a humanidade para conversar. Sente aqui, vamos conversar a respeito dos seus caminhos. Sente aqui, vamos conversar a respeito dos seus erros. Joabe chegou para Davi e disse: Davi, que o Senhor multiplique 100 vezes o seu povo, que você cresça 100 vezes, mas não deixe o orgulho entrar no seu coração. Mas Davi insistiu. Ele foi lá e mandou recensear, e saíram os seus homens e começaram a contar o povo. Olha, Davi, ali você é forte nessa área. Olha, Davi, naquela outra cidade você é forte assim. Nessa área da sua vida você é forte. Nessa outra você é forte. E quando chegou o resultado de tudo o bem que Davi tinha, de toda a riqueza, de todo o número de pessoas que estava sob debaixo do seu governo, quando chegou, a Bíblia diz que pesou o seu coração. Irmãos, com toda a riqueza, o seu coração pesou, ele entrou em depressão, em ansiedade. Não importa o quanto nós alcançamos, não importa o quanto a gente se acha ou a gente pensa que é. De alguma forma, o que é mais importante para nós, o que clama dentro de nós é uma conexão com o nosso Criador através de Jesus Cristo. Não há outro caminho além de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. O coração dele pesou, e eu vejo a humanidade com o coração pesado. As doses de alegrias são superficiais, elas são
apenas em doses, em momentos, apenas para fazer a gente se esquecer da crise existencial e espiritual que está na alma do homem. A gente sorri um pouco aqui e ali, mas o coração está pesado. Davi disse: eu agi loucamente. Ele coloca a mão na cabeça: agi loucamente. Ele está errado, mas ele acha que não vai haver consequências. Quanta gente pensa assim: eu sei que estou errado, mas acha que não vai haver consequências. A humanidade age loucamente e acha que não vai haver consequências. Mas a Bíblia diz: o Senhor Deus envia um profeta, o nome dele é Gade. Deus envia uma palavra. Irmãos, amor é visitar o erro. Amor não é passar a mão num erro. Amor é dar consequência certa a uma ação errada. Amor é não desistir da mudança. Irmãos, eu sempre digo para as pessoas que quando Deus não nos visita, quando Ele não visita o nosso erro, nós estamos debaixo de juízo. Porque quem está debaixo de amor, o seu erro vai ser visitado. Deus vai enviar uma palavra, Deus vai enviar um acerto de contas, Deus vai sentar com você, Deus vai puxar a sua orelha, porque Ele te ama. O profeta chega e diz: Davi, você pecou e existe consequência para o seu erro. E aqui está as três opções que você pode ter. A primeira são 7 anos de fome. Fome, vai haver fome na terra. A segunda opção que você pode escolher é 3 meses fugindo dos seus inimigos. Você vai ser derrotado, vai morrer pela espada dos seus homens 3 meses. E a terceira opção é que vai haver peste na sua terra durante 3 dias, pestilência. Davi escolhe 3 dias. E ele diz: eu vou escolher a pestilência porque eu prefiro cair na mão de Deus. Eu prefiro cair. Irmãos, quando você cai na mão de Deus, o tempo da sua dor é abreviado. Quando você cai na mão de Deus, é o tempo de fazer escolha certa. É a escolha de se voltar para a mão de Deus. É importante o governo nesse momento, mas eu não vou sair da mão de Deus. É importante seguir o que a imprensa está dizendo, as informações que saudáveis estão dizendo, mas eu prefiro estar na mão de Deus. Eu vou fazer tudo o que eu preciso, mas a minha família, a minha casa está na mão de Deus. Hoje eu quero declarar isso para você, sobre a sua vida, que a sua dor, que esse tempo na sua vida vai ser abreviado, porque você está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus. E a Bíblia diz que então começou a vir uma pestilência, 70 mil homens morrem. É muito duro, é muito triste. É muito triste o que está acontecendo com a humanidade. Ver o que está acontecendo em países, na Itália, na Espanha, em outros lugares. Ver gente ferida, machucada, ver gente acotovelada em casa, com medo, ansiosa. É muito triste. E a Bíblia diz assim: e vendo Davi o que estava acontecendo, ele clamou ao Senhor, ele disse: Senhor, sou eu que pequei, porque o Senhor está visitando todo Israel, ele me mate, visita a minha família, mas não visite Israel. Esse é o pensamento de muita gente, que acha que os seus erros são independentes. Que você vive uma vida independente, que as suas falhas não vão, de alguma maneira, afetar a sua comunidade. Que os nossos erros não vão afetar nossas famílias, que não vão afetar nossa cidade. Irmãos, uma igreja disposicionada afeta toda uma cidade. Um homem de Deus disposicionado afeta as gerações da sua família. Uma mãe disposicionada tira a identidade celestial dos filhos. Nesse tempo nós precisamos de entender que nós estamos ligados uns aos outros. É bonito, de alguma maneira,
tirar dessa situação o senso de que nós somos um só. Se uma pessoa decidir, mesmo com os sintomas, começar a andar por aí, vai levar para todo mundo. Porque, irmãos, a gente não pode ter uma vida independente no mundo comunitário. É isso que Davi pensava. Se eu errar, eu mesmo vou receber o fruto do meu erro. Mas acontece em todas as casas. Mas eu quero dizer para você hoje uma palavra simples, de como apressar o tempo da sua dor, de como fazer diminuir o tempo da pestilência, como fazer para que seja abreviado esse tempo sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre a nossa família. A Bíblia diz que quando Davi ouve, ele vê isso, ele se arrepende. E o arrependimento é o primeiro ponto, é mudar a mente, é entender que nós precisamos absolutamente de Deus. A Bíblia diz que ele se arrepende e a primeira coisa que ele quer fazer é edificar um altar. Para a gente acelerar esse processo, nós precisamos edificar um altar. Edifique um altar na sua casa, edifique um altar no meio da sua família. Não apenas fale disso, faça. Você adore na sua casa, adore na sua família. Vamos edificar um altar nessa cidade, vamos edificar um altar nesse país. A Bíblia diz, olhe para a história bíblica, os homens que edificaram altares, eles mudaram a sua própria história e a história do seu povo. Hoje Deus está nos chamando, edificar um altar é juntar as pedras, é colocá-las em ordem. Edificar um altar é criar uma estrutura espiritual, é ter rotina espiritual, é construir de novo o seu devocional, é estar derramado outra vez aos pés do Senhor, é olhar para Ele, para aquele que é o sustentador da sua fé. A Bíblia diz que Davi decide, eu vou edificar um altar para o Senhor, para esse mal acabar. E ele decide comprar uma eira. O que é uma eira? É um lugar plano. Ele olha para um lugar do seu palácio e ele vê um lugar que já foi preparado, um lugar que já foi separado para isso, um descampado. E ele vai até lá, um dono desse lugar chamava Araúna. E esse homem, quando vê o rei chegar, e o rei diz, olha, eu vim aqui para edificar um altar. O homem diz, não, é tudo seu, está aqui os bois, está aqui a madeira, está aqui esse lugar, é tudo seu. E o rei diz algo importante, ele diz, eu não vou oferecer nada ao Senhor que não me custe alguma coisa. A gente quer apressar esse tempo, tem que custar alguma coisa para nós, tem que custar sair do conforto, tem que custar a gente mudar alguma coisa dentro da gente, tem que ter um preço, tem que ter uma mudança, tem que nos custar algo. Se a gente quer mudar a história através de intercessores transformadores, existe um custo que deve ser gerado dentro de nós, na nossa casa, na nossa família. Houve um preço, a Bíblia diz que Davi pagou preço justo. Ele poderia ter acesso, assim como você pode ter acesso a tudo. Você liga, você abre o seu telefone ali, liga o seu telefone, você tem acesso a mensagens, você tem acesso à oração, e você tem acesso a tanta coisa, mas você tem que comprar, você tem que gerar, você tem que buscar também. Você tem que de alguma maneira gerar isso espiritualmente dentro de você. Deus quer fazer fluir os rios de água viva no seu ventre, no seu interior. E a Bíblia diz que Davi comprou aquele lugar. É hora, igreja do Senhor Jesus, comunidade das nações, é hora da gente comprar esse tempo, diminuir esse tempo da luta através de nos esforçar, de pagar o preço do jejum e da oração e da vida no altar. Ele ofereceu o holocausto. Davi prostrado, queimando um holocausto. Queimando o holocausto. Eu quero dizer para você que nesses dias, começa a queimar um holocausto no seu lar.
comece a queimar um fogo divino, um fogo santo na sua casa, no meio da sua família. Que tudo que você fale, os recados que você envie, as coisas que você diga, tudo seja queimando, queimando. Eu quero declarar que o fogo está voltando a queimar dentro de você, no seu lábio, na sua mente. O Senhor está visitando outra vez, Ele está gerando algo poderoso, como Jeremias que disse, era como fogo encerrado nos meus ossos. Nós vamos sair desse tempo melhores, mais cheios de Deus, mais cheios da graça de Deus. No livro de Joel, é o livro dos gafanhotos, é um tempo de pestilência em Israel, os gafanhotos migradores, os cortadores, os gafanhotos que vieram para destruir tudo que Israel havia plantado. E a Bíblia diz que depois que acontece esse tempo difícil, o profeta diz algo, ele diz, há de ser que depois disso, depois da dor, depois desse tempo de sofrimento, derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Os vossos pais, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, até sobre o servo, até sobre quem pensava que não teria o espírito, eu derramarei o meu espírito. Eu quero declarar que esse tempo difícil vai gerar em nós um altar, e nós vamos sair desse tempo com o Senhor visitando o nosso altar com fogo, com avivamento, com graça. Nós vamos sair mais cheios do Espírito Santo. Nós vamos sair produzindo tudo aquilo que Deus quer nesse planeta. Levante seu altar, leia a Bíblia, ore, cante, comunique o bem de Deus com seus filhos. Eu quero terminar dizendo aqui para você, declarando sobre você, 2 Crônicas 7,14, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, pagar o preço, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia, e sararei a sua terra. Eu quero com você nesse momento ter um tempo de oração, e esse tempo de oração começa com arrependimento. Senhor, nós nos arrependemos. Pai, nós nos arrependemos pelos pecados da nossa cidade, assim como Daniel, ele se arrependia pela nação. Nós nos arrependemos da nossa nação, nós nos arrependemos pelo mundo, nós nos arrependemos pelas nossas casas, pela nossa família. Esse povo pecou contra o Senhor, esse povo, ó Senhor, ele deixou de olhar para os teus olhos, e nós nos arrependemos, nós, ó Senhor, abrimos mão, nós, ó Senhor, quebramos a arrogância, a prepotência, o orgulho do nosso coração, e hoje nós levantamos um altar, nós nos dobramos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai, diante do nosso arrependimento, nós construímos esse altar, nas nossas casas, nas nossas famílias, nós construímos o nosso altar nos nossos computadores, eles vão servir para a glória de Deus, os nossos telefones, a nossa influência, tudo que nós temos, nós dobramos diante do Senhor, e nós direcionamos a glória do Senhor Jesus. Pai, nós nos voltamos para Ti, nós nos voltamos para a Tua presença, nós nos voltamos para a Sua graça. Pai amado, hoje aqui, nós pedimos que o Senhor visite a nossa terra com misericórdia, com graça, que o Senhor abrevie o tempo da nossa luta, o tempo da peleja do nosso país, desse mundo, ó Pai amado. Nós clamamos no nome de Cristo Jesus, ó Senhor. Ó Pai, ó Senhor, que aonde estiver alguém que esteja ouvindo a minha voz, se estiver ao vivo, se ouvir depois,
Ó Senhor, que o Senhor visite com graça, que o Senhor, ó Senhor, desvie as emoções da ansiedade, ó Senhor, da depressão, mas que nós possamos ficar alertas, olhando para aquele que é poderoso para mudar a nossa história. Nós invocamos o Teu nome, nós clamamos pela Tua presença e dizemos ao Senhor que dependemos exclusivamente do Senhor, exclusivamente do Senhor. Se você ouviu essa mensagem, se você ouviu essa oração, orou comigo, se você quiser entregar a sua vida para Jesus agora, você que está seguindo pela internet, você pode dizer em cada chat aí, debaixo dos nossos mídias, existem líderes, existem pastores, e você pode dizer: eu quero entregar a minha vida para o Senhor Jesus, eu quero voltar para Cristo, eu quero me entregar a Cristo, eu quero de novo me arrepender e dizer: eu preciso de caminhar com Deus, eu preciso de caminhar com Jesus. Escreva aí agora, diga: eu estou entregando a minha vida ao Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Enquanto você vai estar escrevendo e algum líder vai falar com você, nós vamos cantar Se Eu Me Humilhar diante do seu altar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar, diga: Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos Brasil, ao se meu volte ao Senhor clamor. Jesus. Fortaleza, se volte ao Senhor Jesus. Vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, Senhor. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Minha fonte, a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar, Brasil, volte-se para o Senhor Jesus. Fortaleza, Ele é a tua esperança, a tua força, o teu resgate, a tua redenção. Que fortaleza seja a fortaleza dos justos, seja a fortaleza da graça, seja a fortaleza da misericórdia, da vida do Pai na terra. Voltemos ao Senhor e Ele se voltará a vós. Vamos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos visite, em nome
nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você aqui esse tempo. Eu quero te dizer a respeito das lives contínuas aí, todo dia, de 2 em 2 horas. Elas são sempre assim, começa 9 da manhã, 9 e 9, ou depois às 11 e 11, depois às 13 e 13, sempre um pastor diferente. Eu termino as lives, não termino, né? A minha live é às 11, 22 e 22, às 22 e 22. Hoje eu vou estar às 22 e 22, eu quero que você esteja, vai ser um papo interessante com o Paulo Vieira. Nós vamos estar falando sobre... Eu falei sobre a vida espiritual, mas nós vamos falar sobre a vida emocional de quem está em casa, vai ficar muitos dias em casa, e como trabalhar a sua vida emocional, espiritualmente. O tempo vai ser um tempo precioso, ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante a luz do seu rosto e que o Senhor te dê a paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.